Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Estamos quase terminando o livro de Atos. Hoje é o penúltimo comentário. Vamos ler aqui Atos, capítulo de número 28, versículo de 23 a 29. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. 3 dias depois que Paulo já estava em Roma, nós vimos que ele pôde ficar em prisão domiciliar às suas próprias custas, e ele manda chamar os principais das sinagogas. E ali eles falam que não tiveram relatório algum, aquilo como nós já falamos, e marcam um outro dia para uma reunião, né? E eles vieram então ao encontro de Paulo para que eles estivessem ouvindo o que Paulo tinha a dizer. Bom, veio muita gente. Os principais da sinagoga aqui diz que eles vieram. O chefe da sinagoga, os escribas, uma série de pessoas da sinagoga ali de Roma chegaram à casa de Paulo. E diz que Paulo aqui, desde manhã até o fim da tarde, até a tarde, né? Vamos ver exatamente, até a tarde. De manhã até a tarde, Paulo fez uma exposição em testemunho acerca do reino de Deus, querendo persuadi-los que a esperança de Israel era o Senhor Jesus Cristo. O Messias esperado já havia vindo e era Jesus Cristo. Veja bem, o assunto foi o reino de Deus e o Messias. Os judeus, para eles, o Messias seria um grande soldado, um estadista, na verdade um grande general, um estadista, que tomaria de volta os domínios aos judeus de Israel. Os cristãos não pensavam assim. Os cristãos entendiam muito bem que Jesus era o rei de toda a terra, né? E que no reino milenar, verdadeiramente, ele terá toda a terra para si. Os judeus não pensavam assim, né? Por um outro lado, era uma questão muito complicada de um judeu se tornar cristão, porque ele estaria perdendo a sua posição perante a sinagoga, como um judeu, seria perseguido, exatamente como acontece no Islã, viu, queridos? O muçulmano, quando ele se converte ao cristianismo, ele é perseguido, ele perde um monte de coisas, que é a mesma coisa no judaísmo. Então, haviam ali algumas coisas complicadas. E o que acontece? Paulo sempre, ele encontrou essa barreira. Paulo, ele sempre dizia que não ia pregar aos judeus e somente aos gentios, mas não era isso que a gente via. Em todos os lugares que Paulo chegava, ele primeiro evangelizava os judeus. Isso sempre dava problema, né? E foi o que aconteceu aqui. A
reunião começa muito bem e termina muito mal, muito mal. E Paulo ali, Paulo era uma pessoa de convicções muito fortes e uma personalidade bastante forte também. E ele se levanta aqui no meio, ou já no fim da reunião, vendo que os judeus ali, muitos deles não estavam aceitando o que Paulo dizia, e ele cita o profeta Isaías. E ele fala que bem disse o Espírito Santo através do profeta Isaías, que o coração de vocês era duro, que vocês iam enxergar com os olhos e não ver nada, iam ouvir com os ouvidos, mas não entenderiam nada. Só que tem uma coisa, ele diz, e aí que a coisa pega. Essa mensagem, ela é levada aos gentios, e eles têm ouvido. Ou seja, Paulo, nesse momento, coloca aos judeus numa situação de rebaixá-los e mexe com o orgulho deles. E aí a grande discussão, eles vão embora, né? E acabou a amizade com Paulo. Alguns judeus acabam se convertendo, não muitos. Alguns acabam se convertendo, que era o que Paulo já estava acostumado, que acontecia nas suas pregações, nas suas evangelizações, né? Foi esse o grande problema que Paulo sempre teve, né? O problema dele não foi com os gentios, foi com os judeus. É a mesma coisa com Jesus, o problema foi para os judeus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E crucificaram ele e acabaram então condenando Paulo, né? Paulo acaba sendo executado pelo governo romano exatamente por isso também, né? Só que Paulo nunca se acovardou perante o chamado de Deus e a convicção da sua fé, né? Ele sempre foi para cima e quando precisou ele foi duro. Quando precisou ser manso, foi manso, né? Ele sabia se portar no meio de muitas situações. Bom, muito bem, acaba mal essa reunião e eles vão embora. E amanhã, então, nós vamos ver os 2 últimos versículos aqui de Atos, capítulo número 28. Até amanhã, se assim Deus permitir. Fique na paz do Senhor.